A graça e a paz a todos nossos irmãos. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em conexão com esse texto, Mateus, capítulo 24, versículo 30. Amados irmãos, esse texto bíblico, ele fala da parousia. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele está falando aqui de uma segunda vinda, uma parousia na cidade de Jerusalém. As pessoas confundem esse texto de Apocalipse 1, versículo 7, com o arrebatamento, o harpazo. Esse texto não está falando do arrebatamento, do harpazo, onde a igreja será levada, será sequestrada de uma forma violenta, ela será arrancada dessa terra. Esse é o harpazo. Esse é o dia em que Jesus vai vir só até as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante. Aí é o dia do harpazo. Jesus vem até as nuvens e ele leva a igreja da terra para o céu. Ele leva a igreja da terra para o céu. Na parousia em Jerusalém, ele traz a igreja do céu para a terra. Você pode ler depois em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. E Zacarias 14, versículo 5. Quando ele traz a igreja, na parousia, ele traz a igreja do céu para a terra. Como que essa igreja estava lá? Ela estava lá porque ela foi levada no harpazo no início da grande tribulação. Então ela volta com ele no final da grande tribulação, na parousia. O harpazo é diferente da parousia. No harpazo a igreja será levada de uma forma violenta. É o sequestro da noiva. Na parousia a igreja volta com Jesus lentamente. Mateus 24, 30, Apocalipse 1, versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então não está falando do dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento as pessoas não vão ver o arrebatamento, elas vão dar falta, elas vão perceber que as pessoas misteriosamente desapareceram do planeta Terra. Muita gente simplesmente vai estar tão apegada com as coisas materiais desse mundo, vai estar tão apegada com os afazeres dessa terra, que elas só vão perceber depois que acontecer. Então, quando a Bíblia diz, e todo olho verá, está falando de uma segunda vinda lenta em Jerusalém, onde ele vai vir em um cortejo. Ele vai vir em um cortejo em Jerusalém. Aí sim, aí todo olho o verá. Mas no arrebatamento é diferente. O arrebatamento será de uma forma misteriosa. Ele virá, ele tomará a igreja como ele tomou Enoque, de uma forma misteriosa. O segredo é andar com Deus. Enoque andava com Deus e ele foi levado para não ver a morte. A igreja será levada. O segredo para ser arrebatado é andar com Deus. A igreja será levada para não ver a grande tribulação, meus amados. Então o Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá.
Então está falando de uma segunda vinda em uma parousia na cidade de Jerusalém, no final dos 7 anos da grande tribulação. Então não confunda esse versículo de Apocalipse 1:7 com o arrebatamento. Esse versículo não está falando do arrebatamento da igreja. Ele está falando da segunda vinda em Jerusalém. Aqui está dizendo assim, ó, até os mesmos que o transpassaram. Ou seja, os judeus que transpassaram Jesus na cruz, eles vão se converter. Eles vão ver o sinal dos cravos. Aonde que está, pastor? Está em Zacarias 12, versículo 10. Então, a hermenêutica bíblica, ela se interpreta. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Nós não precisamos de fazer interpretações particulares da Bíblia, porque a própria Bíblia se interpreta. Apocalipse 1, versículo 7, você vai ler junto com Zacarias 12, versículo 10. Vamos para lá agora, meus amados irmãos. Vamos estudar a Escritura. Zacarias 12, versículo de número 10. Esta é a regrinha de interpretação. A Bíblia se interpreta. Ela é a regra de hermenêutica, né? Hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarão o espírito de graça e de súplica e olharão para mim a quem transpassaram. Tá vendo? Judeus que transpassaram Jesus, eles vão se converter no último dia na chamada Batalha de Armagedon. Olha que interessante aqui. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica e olharão para mim a quem transpassaram. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Então os judeus, eles vão ver Jesus quando estiver cercado ali no Monte das Oliveiras, e eles vão clamar. No momento que eles clamar, que eles começarem a clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Senhor vai levantar do trono e vai descer em Jerusalém e vai salvar Israel. Então aqui está dizendo aqui, ó, até o mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Olha aqui, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Vamos para a hermenêutica então. E todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus 24, versículo 30, meus irmãos. Esta é a regra, não tem outra regra. Esta é a regra de interpretação. Mateus 24, versículo 30. Vai falar a mesma coisa. Vamos para lá. Mateus 24, versículo 30. A volta do rei à terra no final da tribulação. Isso aqui é a parousia. Não tem nada a ver com o arrebatamento. Isso aqui é a parousia. O arrebatamento já aconteceu 7 anos atrás. Aqui é o final da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E todas as tribos da terra se lamentarão. Ou seja, Apocalipse 1, versículo 7. A parte final. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os meus que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então está falando de uma segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isto é a segunda vinda na parousia em Jerusalém. O harpazo já aconteceu há 7 anos atrás. Foi o arrebatamento. Aqui é a parousia. Mateus 24, versículo 30 é a parousia. Ele está voltando com a sua igreja para reinar 1000 anos. Quando diz o versículo 31? Versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Muita gente aqui interpreta isso aqui como arrebatamento. Mateus 24, 31 não tem nada a ver com o arrebatamento aqui. Aqui não é arrebatamento. Vou dar uma receita para vocês. A Arno Froese
da chamada da meia-noite, a cronometragem do arrebatamento. Clique lá no YouTube, coloca assim, a cronometragem do arrebatamento, Arno Floreszi. Você vai achar o vídeo. Ele explica sobre isso aqui. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais já juntarão os seus escolhidos. Que os escolhidos são esses. Isso aqui é o final da grande tribulação. Isso aqui não é a igreja. Esses escolhidos são os judeus que ainda estarão dispersos no final da grande tribulação. Eles sofrerão um arrebatamento horizontal. Da mesma forma que Filipe foi transladado horizontal. Então esses escolhidos são muitos judeus que ainda estão espalhados nos 4 cantos da terra. Eles vão sofrer um arrebatamento horizontal. Eles vão ser transladados para Israel, aonde eles vão olhar para Jesus, a quem eles transpassaram. Conforme Zacarias 12:10 e Apocalipse 1:7. Aí os judeus irão se converter. Então esses escolhidos aqui de Mateus 24:31 não é a igreja. São os escolhidos judeus que estarão ainda dispersos nos 4 cantos da terra, no final da tribulação. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Então, esses aqui são judeus. A igreja não estará aqui. A igreja já foi arrebatada 7 anos antes, meus irmãos. Então, as pessoas fazem essa confusão com a escatologia bíblica. Mateus 24:31 não está falando do arrebatamento da igreja. Mateus 24:31 está falando de um arrebatamento de judeus que estarão dispersos no final da tribulação, que vão ser transladados para Israel e eles vão se converter, eles vão ver o sinal dos cravos e eles vão converter a Jesus. Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, entre no link. A cronometragem do arrebatamento de Arno Floreszi, da chamada da meia-noite, e você vai entender o que eu estou dizendo. Mateus 24, ele não está falando com a igreja. Esse é o erro dos pós-tribulacionistas. Eles colocam a igreja dentro de Mateus 24, eles colocam a igreja dentro de Marcos 13 e Lucas 21. Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 são profecias para Israel. Então esta é uma regra de interpretação. Para quem Deus falou em Mateus 24, para quem Deus falou em Marcos 13 e Lucas 21, ele falou para Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.